Fala, Tricolada! Belezinha? Vamos fazer a análise aí do empate. Fluminense 1, Flamengo 0 aí do Fla-Flu. Primeiro turno foi 0-0, segundo turno 1-1. Eles não conseguiram ganhar da gente nesse Brasileirão. Fluminense fez o que era para se fazer, atrapalhar a vida do Flamengo, e quase ganhou o jogo. O Flamengo, eu falei no pré-jogo que o Flamengo tem uma característica com o Tite da seguinte forma: é pressionar a saída de bola do adversário, tentar matar logo o jogo no início da partida, fazer um gol e depois entregar a bola para o adversário. O Fluminense atrapalhou muito essa tática do Flamengo, mesmo no primeiro tempo, mesmo com o Fluminense tendo poucas oportunidades. No primeiro tempo, o Fluminense só teve duas chances. Aos 37 minutos com o Marcelo chutando para fora, e outra chance aos 49 com o JK também um chute para fora. Já o Flamengo teve uma cacetada aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 chances, bola na trave. Ó, uma cabeçada do Cebolinha com 1 minuto de jogo. Aos 15, Cebolinha na trave. Aos 25, o Fábio salva um chute de Luiz Araújo. Belíssima defesa do goleiro Fábio. Aos 42, o Fábio salva de novo no chute do Gerson, muito próximo, dentro da grande área. Aos 45, um chute do Cebolinha, o Fábio pega, já foi com uma tranquilidade. E aos 46, somente aos 46 minutos, o Flamengo abriu o placar. Aí, como o Fluminense conseguiu, mesmo não jogando bem o primeiro tempo, o Fluminense ficou uma grande parte do... Aliás, a primeira chance do Fluminense foi aos 37, como falei com o Marcelo. O Fluminense ficou muito tempo sem conseguir sair da sua intermediária. O Fluminense não chegou, o Fluminense chegou na intermediária adversária aos 21 minutos do primeiro tempo. Mas chegou ali, tentou um chute na entrada da área, a bola bateu na defesa, não chegou na mão. O Rossi praticamente não trabalhou. O primeiro tempo foi todo do Flamengo. Mas quem estava observando o jogo falou: o Flamengo não vai impor esse ritmo no segundo tempo, porque não aguenta. Estamos em novembro, irmão. Estamos em novembro, não tem preparo físico que aguente jogar 90 minutos nessa pressão que o Flamengo fez ao Fluminense. Era 3 jogadores numa bola, era o time praticamente todo na intermediária do Fluminense. O Fluminense não conseguia trocar passes. E o Fluminense voltou até a fazer aquele jogo ali do goleiro pro zagueiro, do zagueiro pro lateral, porque não tinha para onde, não tinha nem como rifar a bola, de você pegar uma bola e dar uma bicuda para frente. Tamanha pressão dos jogadores do Flamengo, em posição física, correria. Eu falei, porra, esses caras vão cansar, no segundo tempo eles vão abrir o bico. E o Fluminense conseguiu segurar, mesmo com essas pressões, 3, 6, 7 chances que o Flamengo teve, chances fortes que o Flamengo teve no primeiro tempo. O Fluminense conseguiu segurar até os 46 minutos do primeiro tempo, até foi um escorrego ali do Nino, que ele acabou perdendo ali no lance, o bote que ele deu, daí teve o gol do Arrascaeta, mas são os 46 minutos até o seu gol em que o Flamengo jogou toda a parte física que ele tinha. E também, não só a parte física, a parte emocional. As coisas não estavam acontecendo, a bola não estava entrando. E quem precisava ganhar o jogo era o Flamengo, não era o Fluminense. O Fluminense estava ali somente para atrapalhar, para brincar. Nós estamos apenas para brincar no Brasileirão. Mas era Fla-Flu. Era Fla-Flu, o Diniz é sinistro. E não precisou nem o Cano estar em campo pra gente atrapalhar a vida dos caras. O Cano não jogou, foi poupado novamente. O Cano, na final da Libertadores, foi zagueiro, foi meia, foi atacante, foi goleador, fez tudo. Merece o descanso. Então, o Fluminense, o Flamengo não conseguiu, né? Não conseguiu ter força de vencer um jogo em que um dos principais jogadores da equipe do Fluminense não estava em campo, que é o Cano. Então o Fluminense está bem tranquilo no jogo, mesmo com essa pressão toda do Flamengo. Fomos para o intervalo no prejuízo, 1-0, aí entra a mão do técnico, entra a mão do treinador. O Tite, eu acho que o Diniz, ele mandou muito bem, mais do que o Tite. O Tite demorou para mexer no Flamengo, foi entrar com Gabriel Barbosa, com Everton Ribeiro, outros jogadores, para dar um gás no segundo tempo muito tarde. O Fluminense se aproveitou disso. Já no segundo tempo, o Fluminense foi o senhor da partida. Senhor em todos os momentos. O Flamengo parecia que não conseguia mais impor aquela marcação, aquela pressão alta. A gente não via mais o Flamengo impedindo a zaga do Fluminense de sair tocando essa bola. Teve aquela movimentação do André fazer a função de zagueiro quando ele tira o Marlon,
Ele tirou o Marlon para colocar quem, meu pai? Ele tirou o Marlon para colocar o Lima no meio de campo e trazer o André para a zaga, para melhorar a qualidade desse passe dos defensores para a galera do meio de campo. O Marlon não estava conseguindo fazer isso. E puxando o André para a zaga, melhorou a qualidade de bola e a saída de bola da equipe do Fluminense. E o Flamengo não pressionava mais, porque não dá, mano. Mesmo que você indo para o intervalo, você voltando a perna, não aguenta mais fazer aquela pressão alta o tempo todo. Aí o Flamengo entregou a bola para o Fluminense. Como o time do Tite gosta de fazer. É isso que o Tite faz. Mas só que ele está pegando o Fluminense, ele está pegando o campeão das Américas. Ele está pegando um time que, mesmo sendo pressionado, mesmo o Flamengo tendo 7 oportunidades no primeiro tempo, mesmo o Fluminense tendo apenas 2, o Fluminense praticamente não conseguindo sair do setor defensivo, o Fluminense teve mais posse de bola do que o Flamengo, 58. O Fluminense teve mais posse de bola que o Flamengo no primeiro tempo. Aí no segundo tempo, tem a parte física, porque o Flamengo correu muito, jogou muita bola no primeiro tempo. Ainda teve a parte tática, em que o Tite, quando está com a vantagem no placar, ele entrega a bola para o adversário e aposta nos contra-ataques, com Cebolinha, Luiz Araújo. Depois ele colocou o atacante deles aberto pelo lado esquerdo, Bruno Henrique, que também é rápido. É a aposta do Tite. Ó, vamos fazer 1-0, depois de a gente fazer 1-0, vamos pressionar, fazer 1-0, depois a gente entrega a bola para o adversário e vamos para o contra-ataque. Vamos roubar essa bola e é o jeito dele de jogar no Corinthians. No Corinthians foi campeão ganhando de 1-0. Quase todos os jogos. E também até na seleção brasileira ele apostava no corredor. Vinícius Júnior, Rodrigo. Então, é o jeito dele de comandar a equipe. Estava dando certo até aqui, mas só que pegou o campeão das Américas. Porra, deu a bola pro Fluminense, deu a bola no pé do André, deu a bola no pé do Ganso, no pé do Arias. Porra, não tem como, não tem time que aguente. Então tivemos essas alterações, essas 3 alterações já no intervalo que mudaram muito o Fluminense. Aumentou a dinâmica com a entrada do Lima no meio de campo. O JK encontrou um companheiro de ataque com a entrada do Ione Gonzalez. E o André para a zaga também trouxe um fortalecimento ali. Nas 3 alterações foi o Ione, Lima e o Diogo Barbosa. O Marcelo não estava bem fisicamente. Tinha alguns lances que o Marcelo forçava a falta, porque ele não aguentava correr, disputar a corrida com o atacante do Flamengo. Então o Marcelo parecia não estar bem fisicamente. Aí no intervalo o Marcelo foi sacado e entrou o Diogo Barbosa, que é uma outra dinâmica. Aí tem pulmão, tem corrida, o bichinho é magrinho. Ele corre para lá, ajuda na marcação, sobe no apoio. Então foi primordial e importantíssimo para o empate do Fluminense. Para o Fluminense mandar no segundo tempo, fazer um jogo completamente inverso ao que estava no primeiro tempo. A entrada do Diogo Barbosa na lateral esquerda, a entrada do Ione Gonzalez ao lado do JK e a entrada do Lima no meio de campo. Aí o jogo foi outro. Olha só como o jogo foi outro. 2, 3, 4, 5, 6, 7 chances de gol para o Fluminense. 7 minutos, Ione Gonzalez dá um chute para fora. Aos 15 minutos, o chute do Ganso, um chute fraco. Aos 17, o Fluminense empata o jogo. Um passe, claro, dele, do Arias, né, o craque na assistência. O Arias dá passe de direita, dá passe de esquerda, dá assistência de cabeça também. Deu uma assistência que quase o Ione perde o gol, né? O Rossi demorou a sair, o Ione foi com uma perna, acabou tocando na outra, entrou 1-1. O Fluminense empata o jogo aos 17. Aí o sistema tático, a forma de jogar do Tite vai por água abaixo. Ele, na expectativa de dar a bola para o Fluminense e explorar os contra-ataques, o Fluminense empata o jogo. Aí o Flamengo não tinha mais força física para correr atrás do resultado. E o Fluminense, meu amigo, entrou 3 jogadores. Por isso que eu digo que o Tite demorou a mexer no time. Graças a Deus. Ele só foi mexer, botar 3 jogadores no time lá no meio do segundo tempo, quando o Fluminense já tinha empatado o jogo. Então o Fluminense botou um Ione correndo igual o catiço, entrou o Lima, que se movimenta o campo todo, e entrou o Diogo Barbosa, que explorou aquele corredor ali. O Diogo Barbosa tem um foguetinho, um fiofó, ele corre por aquele lado todo esquerdo ali. Então começamos a empurrar o Flamengo, começamos a criar chance. Aos 19 teve o chute do Lima, aos 24, chute novamente do Lima de fora da área. Aos 41, o JK cara a cara com o Rossi, perde o gol. Caraca, quase que o Fluminense vira o jogo. E aos 44, novamente o JK, aí ele chuta para fora.
Então o Fluminense mandou. O Flamengo só fez uma grande chance aos 42 minutos com o Gerson, que o Fábio pega. Boa defesa do Fábio. O Fábio foi um dos principais jogadores do Fluminense no primeiro tempo. Um dos principais, não, o principal jogador do Fluminense no primeiro tempo. E no segundo tempo, o Fábio só fez essa defesa do Gerson e nada mais, não trabalhou. No primeiro tempo, quem não trabalhou foi o Rossi. No segundo tempo, quem não trabalhou foi o Fábio. Praticamente o Flamengo não atuou. Então, primeiro tempo de um, segundo tempo do outro, e quase que o Flamengo perde o jogo. E o Fluminense fez mais do que a sua obrigação, na minha opinião. Um espetacular segundo tempo do Fluminense. Boas mexidas, ainda o Fluminense mexeu no time. Entrou o Lelê no lugar do Ione. O Ione saiu aos 22 minutos, fez o gol aos 17, aos 22 saiu com problema muscular. Aí entrou o Lelê, aí o Lelê quebra muito o time. Se o Ione Gonzalez tivesse permanecido no jogo, não tivesse tido problema muscular que trouxe o Lelê para dentro de campo, eu acho que o Fluminense poderia até ter virado a partida. O Lelê entra numa marcha completamente diferente. E entrou o Alexander no lugar do Ganso. E essa entrada do Alexander aos 31 minutos deu mais força ao meio de campo do Fluminense, mais presença de área, mais empurrou o Flamengo para dentro do seu campo. Então interessante o trabalho do Fernando Diniz, a entrada do Alexander, a entrada do Diogo Barbosa, do Lima e do Ione, principalmente essas três mexidas no intervalo do jogo. O Fluminense merecia, na minha opinião. O jogo foi igual, primeiro tempo de um, segundo tempo do outro, mas pelo que o Fluminense jogou no segundo tempo, merecia até a vitória. Isso aí, estou muito orgulhoso desse time, estou muito orgulhoso do trabalho do Fernando Diniz, muito orgulhoso desse grupo de jogadores, mesmo com o desfalque do Cano. Se o Cano tivesse nesse jogo, meu amigo, não sei o que seria do Flamengo. O Flamengo daria adeus ao Campeonato Brasileiro nesse jogo se o Cano estivesse em campo, a força física, com o goleador que ele é. A gente tem que agradecer a Deus pelo empate, e o Fluminense fez o que a gente mais quer: ser campeão e atrapalhar a vida do Flamengo. Eles perderam aí, empataram 2 jogos com o Fluminense, né, no primeiro turno e segundo turno, poderia estar até líder do campeonato, e é isso aí. Tirar pontos do Flamengo é o nosso esporte. Deixa o like, se inscreva no canal, compartilha, até o próximo vídeo. Fui!